Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. É sempre motivo de muita alegria para nós nos reunirmos com o povo do Senhor, para então prestar culto ao nosso Deus e aprender um pouco mais a respeito da sua palavra. É com muita alegria que estou aqui nessa noite, podendo mais uma vez compartilhar algo a respeito da palavra do Senhor com os irmãos. E eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 2, nós leremos os 11 primeiros versículos, e a palavra do Senhor nos diz assim: Diz comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo dos céus, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e rogamos no nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, porque nós precisamos, Pai, ouvir o Senhor, nós precisamos ser trabalhados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Fica conosco, nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, durante esse ano de 2021, o livro de Eclesiastes tem sido um grande desafio. O Senhor tem dado a oportunidade de expô-lo na igreja em que hoje nós estamos servindo, a terceira igreja presbiteriana de Uberaba. E nós começamos uma exposição do livro de Eclesiastes para a mocidade, mas de uma maneira muito natural. Esse projeto se tornou um projeto para a igreja e nós temos exposto, então, este livro lá. E o livro de Eclesiastes é muito interessante. Ele tem uma mensagem muito pertinente para os nossos dias, porque Salomão, capítulo após capítulo, vai nos dizer que debaixo do sol, distante de Deus, a vida não tem sentido algum. E o capítulo 2 nos mostra algumas nuances da vaidade da vida distante de Deus. Antes de iniciarmos o nosso estudo aqui no capítulo 2 propriamente dito, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma pequena ilustração. No ano de 1670, o pastor John Bunyan publicou um livro chamado O Peregrino. Você provavelmente já ouviu falar desse livro, se você não tiver lido, porque depois das Sagradas Escrituras, muito provavelmente, O Peregrino é o livro mais editado e mais vendido de toda a história. Ele não deixou de ser publicado e republicado desde o ano 1670. E nesse livro, John Bunyan cria então uma alegoria para a vida cristã. O personagem principal da história de John Bunyan é chamado Cristão. E durante toda a obra, Cristão percorre um longo caminho que o levará a um lugar chamado Cidade Celestial. Então veja, é de fato uma alegoria para a nossa vida, para a vida cristã. No entanto, em um determinado momento de sua jornada, Cristão chega a uma cidade chamada Vaidade.
E nessa cidade ele descobre que há uma feira chamada de Feira das Vaidades. Essa feira funciona todos os dias e ela foi organizada por Satanás e seus ajudantes. E eu gostaria de ler um pequeno trecho do que John Bunyan nos fala a respeito dessa feira, que é chamada Feira das Vaidades. Ele diz assim: nessa feira vende-se todo tipo de mercadoria, como casas, terras, negócios, lugares, honrarias, títulos, países, reinos, paixões, prazeres e deleites de toda espécie, como também meretrizes, cafetinas, esposas, maridos, filhos, senhores, servos, vidas, sangue, corpos, alma, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e tudo mais. E além disso, nessa feira sempre se vêem mágicas, engodos, jogos, brincadeiras, palhaços, mímicos, ilusionistas e velhacos de toda sorte. Ali também se vêem, e sem motivo, furtos, assassinatos, adultérios, perjúrios, tudo bem tingido de vermelho sangue. A alegoria de John Bunyan, meus irmãos, verdadeiramente é uma representação da nossa própria vida. A nossa maneira, a nossa forma, nós também temos feiras de vaidades. E as mercadorias que estão disponíveis para a venda nas feiras das vaidades dos nossos dias não são muito diferentes. São alegria, ou as mercadorias são a alegria, casas, terras, negócios, riqueza, sexo. Todas essas coisas, elas trazem consigo a promessa e a esperança de um contentamento, de um prazer duradouro na vida debaixo do sol. No entanto, todas essas coisas, quando feitas um fim em si mesmas, quando feitas a tentativa de validar a existência, de validar a vida, se tornam meras vaidades. Porque diante da real necessidade do nosso coração, elas são inúteis. Nós podemos comprar essas mercadorias, nós podemos desfrutar dessas mercadorias, mas no final das contas nós veremos que elas não trazem qualquer proveito. E é justamente isso que nós vemos no livro de Eclesiastes: vaidades e mais vaidades. Eclesiastes é um dos livros mais interessantes das Sagradas Escrituras. Esse livro ele é escrito para o povo de Deus. E é interessante que uma leitura mais despretensiosa de Eclesiastes poderia nos fazer chegar à conclusão de que ele não deveria estar nas Escrituras. Sabe por quê? Porque aparentemente Eclesiastes é um livro sem graça. O que eu quero dizer com isso? Aparentemente Salomão não apresenta nenhuma perspectiva da graça de Deus. Mas é só aparentemente. Salomão está escrevendo para a igreja. Ele escreve para o povo de Deus. Sabe por quê? Porque ele utiliza uma perspectiva que em nossos dias nós chamamos de apologética. A apologética é a defesa da fé. O que Salomão está fazendo é defender a ideia de que a única coisa que pode validar a nossa existência, a única coisa que pode dar sentido para aquilo que nós vivemos é viver essa vida aos pés do Senhor. O que Salomão está nos dizendo é: se vocês querem encontrar significado para a vida, busquem um significado onde vocês podem encontrar em Deus, que é o autor da vida. E é interessante que aqui em Eclesiastes, Salomão utiliza algumas palavras de maneira repetida, e ele vai falar de vaidade, e vaidade para Salomão diz respeito a coisas sem valor, coisas que não têm proveito. Ele fala também da vida debaixo do sol, e por cerca de 30 vezes ele repete no livro a expressão debaixo do sol. E debaixo do sol é uma referência à vida nesse mundo onde nós estamos, o contexto da criação. O mundo que foi criado por Deus, mas que ignora o seu Criador. Então Salomão vai nos dizer o seguinte: olha, tirando Deus da equação, todas as coisas que nós podemos experimentar, dinheiro, as riquezas, o poder, as relações sociais, são meros paliativos que nós encontramos na tentativa de nos anestesiar diante da falta de sentido que há na vida distante de Deus.
E aqui nesse texto, sobre o qual nós refletiremos, Salomão descortina duas das principais buscas do ser humano e mostra o quão ineficazes elas são. O quão ineficazes elas são para preencher, para dar sentido à vida. E Salomão nos apresenta aqui então duas vaidades, duas coisas sem proveito, sem um significado real, mas que são utilizadas como um fim em si mesmas, como uma tentativa do homem de preencher o vazio existencial do seu coração. E Salomão nos apresenta aqui a vaidade da alegria e a vaidade das posses e das realizações. Assim, meus irmãos, diante dessa breve introdução, eu gostaria de chamar a sua atenção para o tema da nossa reflexão nessa noite, a Feira das Vaidades. E a minha proposta então é apresentar as duas faces da vaidade sobre as quais Salomão fala aqui nesse texto. Então, em primeiro lugar, Salomão vai nos falar sobre a vaidade da alegria. E nós vemos essa vaidade aí do versículo 1 até o versículo de número 3. A intenção básica, meus irmãos, de Salomão, no livro de Eclesiastes, é demonstrar que uma vida de contentamento só é possível mediante um relacionamento adequado com Deus. Em outras palavras, Salomão está buscando nos ensinar que o temor do Senhor, a vida vivida aos pés do Senhor, é a chave para que nós encontremos um significado para a nossa existência. E para transmitir esse ensino, Salomão está aqui utilizando a sua própria existência e descrevendo a sua própria busca por sentido, por prazer, para o preenchimento do seu vazio existencial nas coisas comuns dessa vida debaixo do sol. No entanto, nós podemos perceber em Eclesiastes que ao final da sua jornada, Salomão percebe que nesta vida, debaixo do sol, à parte de Deus, tudo é sem valor. Nessa primeira parte do capítulo 2, que compreende aqui os 3 primeiros versículos, Salomão nos apresenta, ou melhor dizendo, os primeiros 11 versículos, Salomão vai nos apresentar aqui uma feira de vaidades, que é tão atual nos nossos dias como era nos dias dele. E a primeira vaidade exposta por Salomão aqui é a alegria. E você já parou para pensar o quanto a alegria, a felicidade, o contentamento ocupam lugares centrais na nossa vida? O poeta brasileiro Mário Quintana disse o seguinte: viver é buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. E a perspectiva do Quintana não está muito distante da perspectiva do ser humano em geral. A alegria e a felicidade são anseios do nosso coração, anseios genuínos, eu diria. No entanto, a alegria, o contentamento não suprem o vazio existencial da vida que está distante de Deus. A alegria não pode solucionar o problema da falta de significado da nossa própria existência. E Salomão já falava sobre isso milhares de anos atrás. Ele descreve de forma poética aqui a tentativa de gozar os prazeres da vida. E quando nós olhamos para o verso 1, ele está falando consigo mesmo: olha, eu vou provar a alegria. O que Salomão está fazendo aqui é muito semelhante ao que nós fazemos. Quando nós estamos tomando decisões, nós estamos sozinhos, nós refletimos sobre elas. Muitas das vezes nós falamos sozinhos sobre aquilo que nós temos que fazer. E Salomão está conversando com o seu próprio coração e ele diz: olha, eu vou provar a você pela alegria, eu quero encontrar qual é o significado da alegria, eu quero encontrar qual é a fonte da alegria, a fim de ver o que pode ser melhor nesses poucos dias de vida debaixo do sol. Salomão, meus irmãos, é a representação de um homem que está disposto a buscar os festejos, as celebrações, ou quaisquer outras formas de alegria que de alguma forma possam preencher o vazio existencial que grita pela necessidade de um sentido na própria existência. Salomão, ele não consegue encontrar algo que preencha o seu coração e ele busca então na alegria algo que possa validar a sua existência. E essa busca por felicidade, como a tentativa de validar aquilo que nós somos, quem nós somos, a busca da felicidade como um propósito de vida, é tão atual hoje quanto era nos dias de Salomão. Veja, meus irmãos, quantas pessoas nós conhecemos
e talvez até nós mesmos vivemos à espera do próximo evento. Quantas pessoas nós conhecemos que trabalham a semana inteira na expectativa da sexta, porque o trabalho traz tristeza e o vislumbre do sábado e do domingo geram alegria, e essas pessoas vivem em função disso. Quantas pessoas deixam de assumir responsabilidades ou deixam de se colocar em situações que são potencialmente desagradáveis, justamente porque o centro da sua vida é a alegria. Quantas pessoas fazem da alegria, quantas pessoas fazem do contentamento distante de Deus a coisa mais importante da sua vida? O problema, meus irmãos, é que se nós acreditamos que o sentido da vida será encontrado nas alegrias transitórias, que na maior parte das vezes são frutos de paraísos artificiais criados pelo nosso próprio coração, se nós acreditamos que a nossa alegria, que o sentido da vida, que a alegria real depende das pequenas e transitórias alegrias da vida, eu quero te dizer que nós nos encontraremos frustrados, porque jamais encontraremos sentido para a nossa vida nas alegrias pequenas e transitórias da vida debaixo do sol. Salomão afirma que isso é vaidade, no verso 1. E ele continua no verso 2 dizendo: olha, do riso eu disse que é loucura, e após procurar a alegria, eu me pergunto então, de que ela serve? Para ele, buscar o contentamento, o riso, a felicidade na vida debaixo do sol é como correr atrás do vento. Sabe por quê? Porque debaixo do sol nada é eterno, tudo é passageiro, tudo é transitório. E as coisas da terra não podem preencher o nosso coração, porque o nosso coração tem anseios eternos. As coisas da terra não podem preencher o nosso coração, porque o nosso coração tem anseios eternos. E aí, quando nós olhamos para essa realidade percebida por Salomão no passado, a realidade de que a própria alegria é uma vaidade, nós podemos então questionar a nós mesmos: por que a vida é assim? Por que nós não podemos encontrar alegria, contentamento, algo que dê significado na nossa vida, na própria vida? Por que na terra a nossa alegria não pode ser real? Por que na terra a nossa alegria não pode ser duradoura? E para nós que estamos aos pés do Senhor, que fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, a resposta é muito clara. E nós encontramos essa resposta nas Escrituras. O salmista, no Salmo 28, verso 7, nos diz: é em Deus que o nosso coração exulta de alegria. É em Deus. Se nós queremos encontrar a alegria real, a alegria que de fato pode dar significado para as nossas vidas, nós vamos encontrar em Deus, porque nele nós entendemos quem é o Senhor, o que Ele fez por nós e o que Ele faz de nós em Cristo Jesus, e isso enche o nosso coração de alegria. No mesmo sentido, o apóstolo Paulo apresenta o mesmo ensino tempos depois, quando escrevendo a sua epístola aos Filipenses, ele diz: alegrem-se no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, meus irmãos, é no Senhor que nós temos real alegria, porque Ele dá sentido à nossa vida. O Senhor dá sentido à nossa existência quando Ele transforma aquilo que nós somos em Jesus e Ele nos dá vida de verdade. É no nosso relacionamento com o Senhor que nós encontramos a satisfação de todas as nossas necessidades. É nele que nós entendemos que a alegria real só pode ser encontrada em Jesus. E aí, quando nós chegamos ao verso 3, nós vemos Salomão explicando de maneira mais minuciosa as afirmações do versículo 1 e 2. Porque até agora nós sabemos que ele buscou a alegria, mas a pergunta é: como? E aí no verso 3 ele diz: eu resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Meus irmãos, Salomão na busca pela alegria não é apenas um historiador. Salomão é mais que isso. Salomão é uma pessoa que é experimentada no empirismo.
E ele diz o seguinte: eu vou me entregar alegria. E ele nos mostra como. Ele fala aqui a respeito do vinho. E é preciso muito cuidado para nós tratarmos desse assunto. No contexto correto e numa utilização correta, o vinho simbolizava a alegria e a fartura. No entanto, esse mesmo vinho é capaz de tornar o homem ébrio e sem controle de si. O mesmo vinho conduz o homem para a embriaguez, para a libertinagem, para a ira, para a discórdia, que são reconhecidamente obras da carne, como nos ensina Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5. O vinho, no entanto, é apenas um dos prazeres à disposição do homem. E ele também funciona como uma tentativa, como uma válvula de escape para ignorar as grandes questões, os grandes dilemas do nosso coração. E o vinho aqui, meus irmãos, poderia muito bem ser substituído pela comida, pelas demais bebidas, por outros prazeres mundanos, porque na verdade todos e cada um dos prazeres que nós temos à disposição, todos e cada um dos prazeres sensoriais que nós podemos experimentar, eles podem se tornar uma fuga deliberada para uma existência que parece não fazer sentido. Quantas pessoas nós conhecemos que se entregam ao álcool para calar as necessidades e o vazio do coração? Quantas pessoas nós conhecemos que se entregam ao sexo descompromissado? Quantas pessoas nós conhecemos que se entregam talvez a outras práticas, a mentira? Quantas pessoas se entregam à glutonaria? São pseudo-prazeres que estão à nossa disposição, que trazem consigo a esperança da alegria e do contentamento, mas que não podem suprir a real necessidade do nosso coração. E esse estilo de vida que é então centrado nos prazeres, na busca da alegria, é o que conduz o homem à loucura. E Salomão diz aí no verso de número 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, contudo regendo-me pela sabedoria e entregar-me à loucura. E a loucura aqui nesse sentido, meus irmãos, nesse texto, não está relacionada de maneira alguma a uma debilidade mental. A loucura aqui tem uma carga moral e ela deve ser entendida então como comportamento insensato. Isso faz todo sentido, porque uma pessoa que se entrega aos prazeres faz desses prazeres ídolos, e deixar-se escravizar pelos ídolos é loucura, é insensatez. Então vejam, no contexto desses 3 primeiros versículos, Salomão nos apresenta um homem que se entregou à frivolidade dos prazeres mais diversos. Essa entrega tinha como o objetivo encontrar algum valor duradouro, algum sentido, alguma alegria perpétua nessa vida. No entanto, a conclusão a que chegou Salomão foi muito diferente daquela que era esperada e foi declarada de antemão no versículo 1. A alegria proporcionada pelos prazeres, ela é transitória. Uma vida frívola, uma vida de entrega aos prazeres, é na verdade vaidade, é sem sentido, é correr atrás do vento, porque as alegrias transitórias do mundo não podem dar significado à nossa existência. Mas Salomão continua no texto. E a partir do verso 4, ele nos apresenta uma segunda face da vaidade. Ele nos apresenta uma segunda mercadoria da feira das vaidades, que estão à nossa disposição, mas que também são na verdade, ou é na verdade uma grande vaidade. E aqui a partir do verso 4, Salomão nos apresenta então a vaidade das conquistas e das realizações humanas. Há algum tempo eu conversava com os jovens lá na terceira igreja presbiteriana de Uberaba sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo texto, e como ilustração eu utilizei uma música do Raul Seixas, que você provavelmente já deve ter ouvido, e essa música se chama Ouro de Tolo. E sem qualquer pretensão, Raul Seixas então apresentou uma ilustração do que Salomão vai nos falar aqui a partir do versículo 4. Eu gostaria de ler um trechinho dessa música para você. E o cantor diz o seguinte: eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada, um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis,
mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar parado. O lamento desse cantor é o mesmo lamento apresentado por Salomão ao constatar que não é apenas a alegria, como um fim em si mesma, que se torna algo infrutífero. Entre os versos 4 e 11, Salomão vai concluir e vai nos ensinar que todas as posses e todos os empreendimentos humanos, todas as conquistas são também vaidade. Se no versículo 3, Salomão apresenta de forma minuciosa, ou explica de forma minuciosa, as afirmações dos versículos 1 e 2, do versículo 4 ao 11 ele vai fazer o mesmo, apenas mudando o foco. Nos versículos 1, 2 e 3 ele fala de alegria, de contentamento, de prazeres sensoriais. Agora, do versículo 4 ao versículo 11 ele fala de posses e realizações. E Salomão vai perceber que toda a riqueza, que todas as suas posses também são vaidades. Conforme o relato bíblico aqui, Salomão fez muitas obras. Ele edificou casas, plantou vinhas, cultivou pomares, fez açudes, ele tinha água à disposição. E no contexto do Antigo Oriente Próximo, um lugar árido, água era extremamente valioso. E Salomão tinha água para regar os seus pomares. Salomão tinha servos e servas. O gado de Salomão era abundante. E todas essas conquistas, que são mencionadas do versículo 4 até o versículo de número 10, são uma demonstração de quão poderoso era Salomão. Afinal de contas, ele era rei. São uma demonstração de quão elevado era o status social de Salomão. Quanta riqueza ele possuía. Salomão teve muitas coisas. Salomão possuiu muitas coisas. Salomão foi possuído por grande parte delas. E a pergunta é, como ele se sente diante disso? O que essas coisas dizem a seu respeito? No verso 8, Salomão fala a respeito das riquezas. E é muito interessante porque ele fala literalmente de prata, ouro e tesouros, não mais daquilo que ele construiu. E Salomão possuía dinheiro como nenhum outro rei jamais possuía. Segundo o relato de 1 Reis, capítulo 10, Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro. Eu fui buscar fazer a conversão dos talentos para aquilo que é uma medida que a gente está mais acostumado. E fazendo essa transformação, Salomão recebia em suas mãos todo ano o equivalente a 23.300 quilos de ouro. A quantidade de prata que ele recebia era vastíssima. Pedras preciosas, pérolas, em demasia. Posses, bens, conquistas e dinheiro eram coisas que não faltavam a Salomão. Salomão teria o que nós chamamos hoje de uma vida tranquila e sossegada. Se vivesse nos nossos dias, Salomão poderia ser considerado um homem de elevado status social. Provavelmente, ele teria o melhor carro do ano. Ele teria a maior casa da cidade. Ele teria a maior quantidade de servos ao seu dispor. Ele seria convidado para as festas mais chiques. Ele se faria presente nos restaurantes mais famosos. Os seus amigos certamente seriam as pessoas mais conhecidas e mais respeitadas da sociedade. Mas a conclusão a que Salomão chega, capítulo após capítulo, mesmo diante de todas as suas conquistas, é que tudo na vida debaixo do sol, todos os prazeres, são como correr atrás do vento. Porque essas coisas são temporais. Elas são como uma alegria passageira que no final do dia dá lugar à tristeza e ao vazio. E isso acontece, meus irmãos, porque existe uma verdade inerente às posses e às riquezas que o mais descrente dos homens não pode negar. O apóstolo Paulo, quando escreve sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6,
nos ensina algo valioso quando ele diz o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Todo o nosso dinheiro, toda a nossa riqueza não nos acompanharão para além dessa vida. E no final das contas, todas essas coisas não têm implicações eternas. Todas essas coisas permanecem aqui, elas são vaidades e elas não suprem a necessidade que o nosso coração tem de Deus. E ainda no versículo 8 nós vemos outras tentativas descritas por Salomão para tentar encontrar o prazer, a alegria, o sentido na existência. E segundo aqui o relato das Escrituras, Salomão apreciava as artes. Aqui Salomão fala que se proveu de cantores, o que era comum na época. Nos banquetes que eram oferecidos no palácio, certamente havia música. Mas o problema é que mesmo a arte, mesmo o belo, mesmo as canções, elas não preenchiam o vazio do coração de Salomão. E após as festas no Palácio Real, o que reinava na vida de Salomão era o silêncio. Era o silêncio da falta de sentido, que encontrava-se em contraste com o grito de seu coração, que clamava por algum significado. Mas nada disso podia suprir a real necessidade de Salomão. No final do verso 8, no entanto, Salomão nos apresenta a mais assombrosa forma na qual ele buscou alegria. E ele diz: provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E a afirmação de Salomão agora possui um peso moral muito mais elevado. Salomão é enfático ao afirmar que possuía mulheres e mulheres. E a conclusão a que nós chegamos aqui a partir dessa afirmação é que Salomão não apenas usou pessoas, mas ele se deixou ser usado na tentativa de encontrar alegria para a sua vida. Para entendermos a dimensão dessa afirmação de Salomão, precisamos voltar novamente no livro de 1 Reis. No capítulo 11, o escritor bíblico afirma o seguinte: além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem se casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Salomão possuiu as mulheres que desejou. Ele se entregou às aventuras proporcionadas pelo sexo fácil, pelo sexo descompromissado. E quantas vezes nós já vimos esse filme nos nossos dias com pessoas que nós conhecemos? Pessoas que esquecem que o nosso corpo deve ser pensado e respeitado como habitação do Espírito Santo. Pessoas que esquecem que nós somos formados à imagem e à semelhança do nosso Deus e profanam seus corpos em relações sexuais ilícitas. Tudo na tentativa de buscar sentido para a sua vida. Mas o fato é que mesmo o sexo não traz significado para a nossa existência. Não traz contentamento para o nosso coração, porque ele também é uma válvula de escape. Ele é um anestésico para aqueles que se entregam a ele. É uma tentativa tola, uma tentativa vã de validar uma vida vazia de significado, de propósito e de sentido. Salomão possuiu as mulheres que desejou, mas no final das contas isso não trouxe contentamento. Ele possuiu e foi possuído pelos seus prazeres, mas tudo foi vaidade. No verso 10, Salomão então vai nos apresentar um tipo de sumário que resume tudo aquilo que foi explicado até aqui, quando ele nos afirma que ele não privou o seu coração de alegria alguma, ele não negou ao seu coração qualquer prazer, aos seus olhos. No entanto, longe de qualquer realização real, longe de preencher o vazio de sua existência que clamava por significado, Salomão percebeu que todas essas coisas são como correr atrás do vento, elas não possuem valor real. E nós precisamos trazer essa mensagem para os nossos dias. Nós podemos confrontar as perspectivas de Salomão com a pregação de Jesus,
Quando lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus nos ensina que nós não precisamos gastar a nossa própria vida tentando suprir as nossas necessidades, porque nós recebemos do Senhor aquilo que nós precisamos. Da mesma forma, o próprio Cristo, ainda segundo o relato de Mateus, no capítulo 6, nos exorta para que nós não ajuntemos tesouros na terra, onde os ladrões podem roubar e aonde a traça e a ferrugem pode corroê-lo. Nós devemos juntar para nós tesouros nos céus. E as exortações de Jesus, comparadas ao ensino de Salomão, nos fazem concluir sim que posses, realizações e conquistas, embora sejam de alguma forma importantes, devem estar no seu próprio lugar e em si mesmas elas não trazem satisfação real. Todos os prazeres oferecidos pelo mundo são passageiros e no final das contas as coisas da terra não podem preencher um coração que foi feito para encontrar o significado em Deus. Assim, meus irmãos, os prazeres e as realizações humanas nos apresentam uma esperança de felicidade e contentamento nesse mundo, mas essa esperança é falsa. Nessa vida terrena, a esperança é limitada, porque como nos ensina o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Jesus Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança real é aquela que nós encontramos em Jesus e que transcende para a eternidade. É por isso que só em Cristo nós encontramos o significado para a nossa existência, o significado para a nossa vida. E diante da esperança eterna que há em Jesus, os prazeres temporais desse mundo não são nada, são meras vaidades. Salomão se entregou à vida dissoluta, à vida desregrada, a uma vida marcada pela frivolidade. Ele buscou os prazeres de forma desenfreada, mas ele se frustrou, porque ele não encontrou significado para a existência nessas coisas. Todas essas mercadorias da grande feira das vaidades do mundo podem ser compradas e desfrutadas, mas elas nunca irão preencher o vazio do coração, porque o vazio do coração só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Eu gostaria de retomar a ilustração do início, lá da reflexão de John Bunyan. A feira das vaidades é uma boa ilustração para a vida de Salomão e para a vida nos nossos dias. Assim como Salomão, a nossa própria maneira, nós temos feiras de vaidades, as mercadorias são muito semelhantes. Todos esses prazeres que o mundo nos oferece trazem consigo a promessa de esperança, de contentamento. Salomão desfrutou dessas coisas, Salomão aproveitou dessas coisas, mas elas estavam no centro da sua vida, elas ocuparam o lugar do Senhor e elas não puderam trazer satisfação, elas se tornaram ídolos e no final de sua vida Salomão foi escravizado por muitas delas. Quando olha para trás, Salomão então percebe que as riquezas, as alegrias, as realizações se tornaram fins em si mesmas e elas se tornaram também meras vaidades, apenas uma fuga da realidade. Elas se tornaram uma tentativa de encontrar sentido na existência. No entanto, meu irmão, minha irmã, todas e cada uma das alegrias da vida são meras vaidades, são coisas com as quais nós gastamos o nosso tempo, a nossa vitalidade, mas que não podem suprir a real necessidade do nosso coração. Assim, se você quer ter uma vida cheia de significado, eu convido você para atentar para o que nos diz Salomão e viver a sua vida aos pés do Senhor. Gostaria de aplicar essa palavra ao seu coração. Em primeiro lugar, as alegrias da vida, as realizações e as conquistas não devem se tornar um fim em si mesmas. Tudo isso são bênçãos que o Senhor nos dá, mas nós devemos deixá-las no seu devido lugar. Devemos nos alegrar com o dinheiro, com as conquistas, com as realizações que o Senhor nos dá, mas reconhecer que elas são dádivas de Deus e utilizá-las então como instrumentos que nos aproximam do Senhor. Em último lugar, nós não devemos buscar o contentamento eterno em nada que seja terreno. Nós devemos buscar o sentido, o significado para a nossa vida em uma vida de submissão, de entrega e de devoção a Deus, fazendo o nosso relacionamento com Ele o ponto mais importante da nossa vida e o lugar a partir do qual nós organizamos e coordenamos a nossa existência. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e que Ele nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós agradecemos pela Tua palavra que foi explicada, que foi lida, que foi trabalhada nos nossos corações pelo Teu Santo Espírito.
E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale sempre conosco e que o Senhor nos dê, Pai, a condição de encontrar o significado e a alegria para a nossa existência no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Uma boa semana para todos.